Oi, gente. Oi, oi, oi. Ai, vi saudades. A gente precisa marcar nosso crossfit. Gente, a Vitória é uma amiga de colégio e ela treina crossfit maravilhosamente. Eu não acho que eu dou conta de uma aula. Uhul! Oi, Estel. Oi, Pauli. Como vocês estão? Ai, eu tô tão feliz, gente, de que eu tô de férias. Hoje foi meu primeiro dia de férias. Não fui muito produtiva, mas tudo bem, né? No primeiro dia de férias eu posso falar isso. E aí, como que vocês estão? Quanto de água vocês tomaram? Me contem aqui. Vocês estão firmes? Oi, Rê. Hoje eu aproveitei pra organizar uma parte das coisas. Eu viajo na quinta-feira. Precisamos acelerar, a mãe não vai largar mais. Todo mundo que... CrossFit é esse negócio, né? Todo mundo começa e ama. Impressionante. Rumo aos 3 até o fim do dia. E dia eu tô igual. Eu acho que eu tomei... Deixa eu ver. De manhã foi 1,5 litro. Aí agora... Eu acho que essa garrafa aqui, quando eu terminar, já dá 3 litros. Olha, eu tomei 3 até agora. Vocês estão arrasando. Então, aí eu tava organizando, eu viajo na quinta-feira e eu preciso levar vários suplementos. Aí eu tava organizando as coisas num saquinhos pra não ter que levar o pote de comprimido. E eu estou com medo real de ser parada pela polícia. Um monte de pó branco, um monte de comprimido, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Aí, ó, vocês estão vendo essa bagunça aqui? Na verdade não é bagunça, são um monte de roupa dobrada que eu preciso colocar na mala. E aí, gente? Ah, e depois, ó, pra quem é da comunidade Sementes e tá participando do desafio, depois da live eu vou colocar lá a opção do bônus pra vocês pontuarem. Porque por enquanto não tá, mas não é que eu esqueci, que eu tô esperando a live passar pra eu incluir lá. É só falar que você não tira. Não sei se eu falar isso vai ser suficiente pra eles, mas tudo bem. Não fica, minha creatina não ficando azul vai dar tudo certo. Ai, e aí, vocês continuam lendo? Pessoas que estavam na comunidade, que estavam focadas no desafio Papiro, vocês seguem com o hábito de ler ou vocês pararam? Acho que foi a Edi que deu a ideia de colocar pontos, um bônus ali pra leitura, eu vou fazer isso. Então, se vocês perderam o hábito de ler, retomem porque vai valer ponto pra esse desafio também. A fera da firma. Não quero saber da firma não, tô de férias, entrei de férias hoje. Tá repreendido. Lendo sempre, finalizando o terceiro do ano. Maravilhosos. Maravilhosos e maravilhosas. Muito bem, muito bem. Dá mais um minutinho, daí a gente começa. Hoje a gente vai falar de organização. Vocês costumam organizar a rotina de vocês? Vocês têm uma rotina organizada? Tem que completar 45 dias para criar um novo hábito. Tem estudo que mostra que pode levar até 266 dias, eu acho. Então varia muito. Acho que varia muito de hábito para hábito, de quão frequente, quão motivado, concentrado no comportamento você tá. Nossa, peraí. Eu vou botar o microfone. Acho que vai melhorar o áudio. Calma aí. Vocês conseguem? Me avisem se o áudio estiver falhando ou alguma coisa assim, tá?
Eu tento, mas tá difícil manter organizada. Home office me quebra. Sério, Edi? Eu acho o home office até mais fácil de organizar. Por que que o home office te quebra? Vai começar a ser oração às 23h99 pela rotina organizada. Eu vou participar dessa roda de oração. Eu tenho. Uhul. Muito bem. Então, vamos começar. Sejam muito bem-vindos ao Semeando Bons Hábitos. Nesse programa eu falo sobre como criar bons hábitos. Eu sou a Letícia, fundadora da comunidade Sementes, e hoje a gente vai falar sobre como organizar a rotina. Eu quero começar falando sobre a história do maior atleta olímpico da história, que em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, ganhou nada mais, nada menos do que 8 medalhas. Ao todo, ele tem 28 medalhas olímpicas. E eu tô falando do nadador Michael Phelps, e ele tem uma rotina de preparação para as provas muito, muito específica. Eu vi isso num livro que eu estava lendo que chama Essencialismo. Não sei se vocês conhecem um livro, mas vale muito a pena a leitura. E eu não sei se vocês conhecem essa rotina de preparação do Michael Phelps, mas basicamente ele chega 2 horas antes da prova, e aí ele se alonga num padrão muito específico. Então, assim, são 800 metros de nado medley, depois 50 de nado livre. Enfim, ele tem uma rotina ali de aquecimento dentro da piscina. Depois do aquecimento, ele se enxuga, ele vai para uma sala, que ele coloca o fone de ouvido, ele senta na mesa de massagem, e isso também é muito específico, ele nunca deita, ele sempre está sentado nessa mesa. A partir desse momento, ele não fala mais com o treinador dele, ele não troca mais nenhuma palavra até o final da prova. Aí, quando faltam 45 minutos para a prova, ele se veste. Faltando 30 minutos, ele entra na piscina de aquecimento e faz ali mais uns 600 metros nadando de aquecimento. Faltando 10 minutos, ele vai para a sala de espera. E nessa sala de espera, ele senta com ninguém do lado. Então, ele sempre está sozinho, com as cadeiras do lado vazias. Em uma cadeira, ele vai colocar o óculos. Na outra cadeira, ele vai colocar a toalha dele. E aí, enfim, essa rotina para ele é bem específica, porque ele não gosta de ter ninguém ali do lado. Então, assim, é a maneira que ele se organiza. E quando chega a hora, ele anda até o bloco ali de largada, né, aquele lugar que eles sobem para pular na piscina. E lá ele faz 2 alongamentos, sempre começando com a perna esquerda. Aí depois ele tira o fone direito. Quando chamam o nome dele, ele tira o fone esquerdo. Ele sobe no bloco de largada. Ele faz um giro ali com o braço, de uma forma que as mãos encostem ali nas costas. E isso é a parte física, só que não é tudo. Ele também tem toda uma parte mental para chegar até que ele faz antes de começar a prova, né? Então, o técnico dele elaborou com ele uma técnica de visualização. Então, ele pensa em todo o processo que ele vai fazer. Ele imagina a prova em câmera lenta, cada abraçada que ele vai dar, o salto que ele vai dar na piscina, cada abraçada que ele vai dar. Ele visualiza a água, ele chegando no fim da prova, a água escorrendo no rosto. Então, assim, é uma visualização bem, bem detalhista. E ele pensa como ele quer que a prova seja, como a prova pode ser e como ele não quer que a prova seja. Então, assim, ele basicamente faz toda essa visualização para que nada, na hora da prova, nada surpreenda ele. Ele já está preparado para todos os cenários possíveis. E ele não faz essa parte de visualização, ele não faz somente no dia da prova. Ele faz todos os dias, quando ele vai dormir e quando ele acorda, por vários anos seguidos. E aí, quando perguntaram ali pro técnico dele, né, o que é essa rotina, pediram para falar um pouco da rotina do Phelps, ele falou que se você perguntar pro Michael Phelps o que ele pensa antes da prova, ele vai falar que ele não pensa em nada, que ele só segue um programa. Mas não é bem assim, é que os hábitos já dominaram ele. Então, quando chega a competição, ele vai seguindo um monte de passos que já estavam programados. E em cada passo, ele vai sendo vitorioso. Então, quando ele faz o alongamento, ele faz exatamente da forma que ele planejou. Quando ele faz o aquecimento na piscina, tudo sai exatamente quando ele planejou. E aí, quando chega na hora da prova, é só mais um passo dentro de um programa que já está tudo dando certo. Então, quando chega a hora da prova, ele só segue o padrão, que daí, no caso, é vencer. Então, ele já foi vitorioso em vários passos. Na hora da prova, é só mais um passo. Então, vencer é uma extensão natural dessa rotina que ele criou. Então, assim, o Michael Phelps, ele é um baita de um atleta, um dos maiores atletas que a gente tem. Eu acho que ele já não compete mais, né? Então, acho que ele parou em 2016, 2018, por aí. Mas eu acho que isso conta pra gente ali como é importante você ter uma rotina e como ela te ajuda
a você seguir um monte de passos e você ser vitorioso e ter sucesso nas coisas que você quer fazer. Então aí você fala assim, mas eu não sou o Michael Phelps, eu não tenho intenção de virar um medalhista olímpico, por que eu tenho que seguir uma organização, ter uma rotina organizada? Porque a gente perde muito tempo quando a gente tem que decidir o que vai fazer. Então, cada vez que você tem que decidir, que horas que eu vou treinar, o que eu vou comer, é uma decisão que você toma. E isso consome energia. Então, quando você acorda e você não sabe o que você vai fazer porque você não tem uma rotina, você não sabe o que você vai priorizar primeiro. E aí você passa o seu dia tentando encaixar as tarefas ali ao longo do dia, sem ter uma estrutura clara. Aí você chega no fim do dia com aquela sensação de que nada foi feito ou de que você não foi produtivo. Um outro problema quando você não tem uma rotina organizada é que você acaba procrastinando mais. Então, quando você não tem uma rotina, você vai adiando as coisas. E aí, daqui a pouco eu faço, chega no fim do dia e você não fez, ou às vezes uma coisa que era para ter durado meia hora, durou 5 horas porque você ficou procrastinando. Inclusive, quero saber de vocês se vocês têm o hábito de procrastinar, se vocês vão deixando as coisas para depois, e aí no fim, ou não faz ou demora muito mais tempo para fazer. E conseguimos ajustar a rota caso algo saia do controle. Exatamente, quando você tem uma rotina, você sempre consegue ajustar a rota ali quando alguma coisa não saiu da forma que você planejava. Um outro problema de você não ter uma rotina é que é muito difícil você estabelecer um hábito, porque, enfim, eu quero treinar, e aí você não tem uma rotina, você não tem uma hora de treino. Então você vai, daqui a pouco eu vou encaixando ao longo do dia. E aí fica difícil você manter isso por dias e dias seguidos. Tá, eu quero ler, mas eu não vou ter um momento específico para isso. Então você vai ter que depender de vários fatores ao longo do seu dia. Se você vai lembrar, se não vai acontecer nenhum imprevisto no seu dia. Então é bem complicado assim quando você não tem uma rotina para você estabelecer um hábito. Você acaba se sentindo mais sobrecarregada e estressada, porque você não tem uma rotina estruturada, você não sabe quanto tempo cada coisa vai tomar, e aí você só tem às vezes uma lista de tarefa para fazer, você não sabe exatamente quando vai fazer, e, enfim, o seu cérebro fica sobrecarregado e tendo que tomar decisão a todo momento de o que eu vou fazer daqui a pouco. A Steph falou, eu não vivo sem rotina e cronograma. É isso, é muito difícil a gente fazer as coisas e tentar ser produtiva quando você não tem uma rotina. Eu tento ter uma rotina sim, mas ainda brigo comigo mesma em relação a isso às vezes. E eu acho que tá tudo bem, também não é difícil você sempre ter uma rotina ali muito estruturada. A gente até vai falar sobre isso, assim, que se você cria uma rotina muito inflexível, a sua vida para e você vive escrava dessa rotina, né? Então, eu acho que a gente também tem fases, tem vezes que a gente tá mais, mais desmotivada ali com algumas coisas, a rotina sai um pouco fora, às vezes a gente se motiva de novo, isso ajuda a organizar a rotina. Oi, Yas! Adoro uma rotina e um cronograma. Nossa, as pessoas daqui, gente, são muito, muito focadas. Adoro. E assim, quando a pessoa vai tentar organizar a rotina, as pessoas vão tentar organizar a rotina, onde é que elas erram mais, né? Quando elas tentam criar uma rotina irrealista ou muito rígida, que é o que a gente estava falando, né? Se você falar, eu vou formar aqui, sair dessa live, eu vou fazer a rotina perfeita, tudo vai ter um tempo, eu planejei que eu vou sair da academia às 8 horas, das 8 horas às 8h20 eu passo na padaria para pegar meu pão, e aí acontece qualquer coisa errada e você sai do seu eixo. Então, assim, o pão, você chegou lá, a padaria não tinha pão pronto, você vai ter que esperar, e aí você saiu da padaria às 8h30 e acabou o seu dia, porque o seu cronograma já não vai mais funcionar. Então é difícil quando você cria uma rotina muito rígida, porque isso pode acabar estragando o seu dia, você tendo essa sensação de que estragou o seu dia. E fico puta quando ela é bagunçada. Amo uma rotina também. Olha, eu fico bem incomodada quando a rotina que eu planejei, ela sai. Por exemplo, vocês sabem que eu treino de manhã. Se acontece alguma coisa e eu não treino de manhã, eu fico doida. Eu fico realmente, assim, um pouco abalada, bastante abalada, porque eu sou bem metódica. Então, pra mim é difícil sair muito da minha rotina. Não é uma coisa que me deixa confortável. Um outro problema quando a pessoa tenta criar uma rotina é quando ela foca mais em planejar do que em executar. Então, você saiu dessa live e falou, eu vou organizar a minha rotina, e aí você fica ali planejando e pensando como que vão ficar seus dias, e você só fica ali no pensamento e no planejamento, mas colocar em prática mesmo, que é bom, você não coloca. Então, esse é um problema, a gente tem que gastar energia planejando, mas uma energia pequena. O mais importante é você botar em ação, você botar em prática as coisas que você está pensando, que você está planejando.
Um outro erro é quando você não define compromissos que são inegociáveis. Então, quando a gente está fazendo uma rotina, é importante a gente ter aquelas coisas que a gente fala assim, olha, disso aqui eu não abro mão. Quando tudo fica ali, tipo, tudo é meio opcional, isso não é uma rotina. Eu vou treinar de manhã, mas também se não der, não tem problema, eu treino à noite. Então não é uma rotina. Uma rotina é você assim, eu treino de manhã, pô, um dia não deu, então tudo bem, nesse dia eu vou treinar à noite. Mas não sempre. É importante você ter coisas que são inegociáveis, compromissos que você faz consigo mesmo. Ó, tem a rotina de não me estressar com a rotina. Também fico frustrada quando o povo bagunça meu cronograma. Um outro erro é quando você não encaixa hábitos dentro da rotina. Então, você quer criar um novo hábito, você quer começar a ler. Mas aí você não coloca isso dentro da sua rotina, você deixa solto para o dia que você lembrar, para quando der tempo. Gente, isso nunca vai virar um hábito, esse comportamento nunca vai virar um hábito se você não colocar ele dentro da sua rotina. Então, assim, eu resolvi que eu quero ler. Beleza, você vai ler quando? Que horas você vai fazer essa leitura? É quando você acorda? É na hora do seu almoço? É na hora do jantar? Então é importante você encaixar um comportamento que você quer que vire hábito dentro do seu dia. Um outro erro é você tentar criar uma rotina que não se encaixa na sua realidade. Então, eu vou dar um exemplo. Vocês sabem que eu gosto de acordar ali 4h30 da manhã, eu faço meu devocional antes de ir pra academia. Aí, sei lá, vem uma pessoa, vê os meus stories e fala, eu também quero essa rotina de acordar 4h30 da manhã. Só que daí a pessoa estuda à noite. Então, ela chega em casa às 11 horas, até que ela se arruma, até que ela toma um banho, ela janta, ela vai dormir meia-noite. Essa pessoa vai conseguir acordar 4h30 da manhã? Até vai, né? Mas a que custos? E, tipo assim, descanso é muito importante. Então, não dá. Você tem que olhar pra sua rotina e criar uma rotina que condiza com a sua vida. Se eu, por exemplo, tentar olhar a vida de um adolescente que às vezes só estuda de manhã e tentar fazer a minha rotina baseado na vida dessa pessoa, nunca vai dar certo, porque eu sou uma pessoa mais ocupada, eu trabalho, eu faço outras coisas, então é importante que você olhe para sua própria vida antes de você criar uma rotina. Ó, eu sou duas pessoas, um trabalho, uma rotina 100% planejada e já em hábito adquirido, odeio quando algo sai do lugar, em casa, na vida social, uma mega bagunça. É bom que você já tem os dois mundos aí. E um outro erro também é quando você tenta criar uma rotina e você acaba desistindo no primeiro imprevisto. Então, é o que a gente estava falando, né? É ruim quando as coisas saem ali do que a gente planejou, só que ao mesmo tempo, às vezes faz parte e vai acontecer. O que não dá é para você abrir mão, falou, pô, não deu para treinar hoje de manhã, então acabou meu dia e eu não vou mais ter essa rotina. Não, não é assim, não dá para ser 8 ou 80. Então é importante a gente sempre manejar isso bem. Mas aí, beleza, a gente falou aqui sobre a importância ali da rotina, né? A gente falou um pouco do Michael Phelps, a gente falou quais são os erros que as pessoas cometem quando elas tentam criar uma rotina. Mas assim, o que é a rotina em si? A rotina ela é uma das ferramentas mais poderosas para remover obstáculo. O que isso quer dizer? Que uma rotina, quando você tem uma rotina, ela não é um peso na sua vida, ela é uma ferramenta para facilitar a sua vida. Porque quando você tem uma rotina, você não precisa ficar tomando decisão o tempo todo. Quando você tem que tomar decisão o tempo todo, isso é mais difícil. Isso é energia que seu cérebro tem que consumir para decidir se você vai, sei lá, treinar de manhã ou se você vai treinar à noite. Isso é uma decisão, isso vai consumir energia. E aí você acorda e você fica assim, será que eu treino agora ou será que eu treino depois? O que eu vou comer hoje no almoço? Quando que eu vou fazer aquela tarefa que é importante? Essas micro decisões viram um obstáculo no seu dia. Então, por exemplo, se você tem um horário fixo para você fazer suas coisas, um horário fixo para você treinar, você não precisa decidir que hora você vai treinar. Já tá no seu roteiro, já tá na sua rotina, você já sabe que você vai treinar de manhã. Eu, quando vou dormir à noite, eu não fico pensando, que hora será que eu vou treinar amanhã? Eu já sei que horas eu vou treinar, então eu só preciso executar, eu não preciso pensar sobre essa ação, porque foi uma decisão que eu já tomei há muito tempo atrás. Então, acho que esse é um dos principais pontos, assim, é você não ter que ficar tomando micro decisões todos os dias. Então, se a sua refeição já está organizada, se você já tem ali, às vezes, igual as marmitinhas que eu mostro, ou pelo menos assim, um planejamento da semana, o que vão ser as suas refeições ao longo da semana, você não precisa ficar escolhendo. Você já tem aquilo ali e é só você executar, é só você comer, é só você fazer. Se a sua agenda já tem um bloco ali, um espaço que é determinado para uma leitura ou para qualquer outra atividade do seu dia, para passear com o cachorro, você não precisa ficar tomando decisão, que horas que eu vou fazer? Já tem um bloco de tempo que é separado para isso. Isso é bom de não ficar pensando. Pois é,
essas decisões que a gente tem que fazer, né? Não sei se vocês já ouviram falar de fadiga de decisão, que é um conceito que fala justamente isso, que o nosso cérebro ele consome energia toda vez que ele vai tomar uma decisão, e o nosso cérebro tem uma capacidade limitada de decisão que ele pode tomar por dia. Então, assim, o nosso cérebro vai conseguir tomar determinados números de decisão por dia. Então, se você gasta energia decidindo outra coisa, tipo, que você poderia já ter fixo na sua rotina, você está gastando energia que poderia ser usada para tomar decisões de fato importantes. Um exemplo clássico disso é do Steve Jobs, que a gente sabe, né, ele tinha um uniforme ali, ele sempre estava de calça jeans, blusa preta de gola alta e um tênis da New Balance. Por quê? Porque dele não precisava tomar decisão escolhendo que roupa ele vai usar, era sempre a mesma roupa. E isso deixava ali mais energia para o cérebro dele tomar decisões importantes para a vida dele que não fosse o look do dia. Inclusive, ai gente, eu queria muito poder fazer isso, sabe? De ter sempre o mesmo look. Mas eu acho que isso é mais difícil pra mulher. Eu acho que pra homem é mais fácil você usar a mesma roupa. Mas eu queria ter, tipo assim, um guarda-roupa da Mônica, sempre um mesmo vestido. Queria. Me falem aí, meninas, se vocês gostam de ficar escolhendo look. Eu não gosto muito, não. E aí, até dando um exemplo dessa questão de decisão, que eu já recebi várias mensagens, vários amigos me perguntando, ai, como que você, quando o despertador toca, né, como você consegue acordar pra ir pra academia? Tipo assim, né, por que você, sei lá, a pessoa fala, quando toca pra mim eu desisto, eu falo, eu não vou, tô com preguiça, hoje eu tô cansada. E a questão é que pra mim não é uma decisão, quando o meu despertador toca, eu só levanto e vou. Eu não fico pensando, será que eu quero ir? Porque a decisão de ir já foi tomada há muito tempo. Inclusive, algumas decisões que você toma te ajudam a tomar outras decisões. Então, um tempo atrás, esse ano ainda, mas enfim, algumas semanas atrás, a gente teve um encontro ali do pessoal do intercâmbio que eu fiz no ano passado. E foi uma aula super legal, só que essa aula acabou tarde e tinha um happy hour depois. Eu acho que ia começar, tipo, a aula deve ter acabado 10 e pouco e o happy hour ia começar ainda. O pessoal me chamou, né, vamos, e eu não quis ir. Porque era uma quarta ou uma quinta-feira. No dia seguinte, eu tinha que acordar 4h30 da manhã, como é da minha rotina. E assim, eu não ia conseguir. Ou eu ia estar muito cansada para ir para academia. E a academia é meu compromisso e uma decisão que eu já tinha tomado há muito tempo. Então a decisão de não participar do happy hour era uma decisão muito fácil de ser tomada, porque eu sabia que no dia seguinte eu tinha um compromisso para ir que eu não podia faltar. Então, às vezes, quando você toma uma decisão do seu dia para ser parte da sua rotina, isso te ajuda a tomar outras decisões. Meu sonho também, você fala melhor que muitos psicólogos. Gostei do conteúdo, preciso pôr em prática tudo isso que você está falando. Obrigada. Meu sonho, guarda-roupa da Mônica. Pois é, Aninha. A Camila que falou esses dias que ela tinha o guarda-roupa da Mônica. Eu falei, gente, é meu sonho de princesa. Beleza. E aí, qual que é a diferença? Isso até uma coisa que ontem, quando eu postei os stories falando que a gente ia ter uma live falando sobre organização da rotina, uma amiga perguntou, né? Qual que é a diferença de você organizar a rotina e planejar o dia? Apesar de parecer a mesma coisa, né? E muita gente achar que é a mesma coisa, são coisas bem diferentes. Planejar o dia é uma coisa muito pontual. Você fala ali no curto prazo. Você está planejando aquele dia específico. Então, você faz uma lista de tarefa e você tenta encaixar tudo o que precisa ser feito naquele dia. O problema é que muitas vezes você não tem uma estrutura. E aí, tudo isso vira uma lista gigante de coisas que você tem que fazer e que você vai ficar estressada, sobrecarregada, tentando fazer, né, virar um polvo ali, tentar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E quando a gente está falando de organizar a rotina, a gente está falando de uma coisa estruturada e de uma coisa que normalmente é a longo prazo. Então você não vai planejar todos os dias do zero. Você já tem uma estrutura básica que ela vai se repetir por dias e dias e dias. Então a diferença é justamente isso. A rotina a gente está falando de estrutura e a gente está falando de longo prazo. Então, por exemplo, a pessoa que ela decide que ela quer treinar. No planejamento do dia ela vai botar lá, hoje eu vou treinar. Mas assim, que horas que ela vai treinar? Ela não sabe, ela vai treinar em algum momento. Então de manhã, não acordei, tô com preguiça, eu acho que vou treinar na hora do almoço. Aí chegou a hora do almoço, o chefe chamou pra almoçar, ela, tudo bem, eu posso treinar à noite. Aí ela mora em São Paulo, à noite caiu o maior chuvão, e ela, não vou treinar. Então assim, ela até tinha lá na lista de coisas pra fazer o treino, mas ela não tinha uma rotina, ela não tinha planejado. Então assim, ela não tinha planejado um horário, deixado estruturado certinho no dia dela, passou o dia e ela não treinou. Já numa rotina, você já sabe, meu horário de treino é 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã. Então, independente do que aconteça, você já tem aquela rotina.
E aí, de novo, né? Quando você planeja o dia e deixa ali aquele tanto de tarefa, você ainda tem um monte de decisão para tomar. Você ainda precisa saber, você ainda precisa decidir o que você vai fazer primeiro, o que você vai priorizar, que horas você vai fazer cada coisa. E quando a sua rotina já está organizada, as coisas elas acontecem de forma mais natural, mais orgânica. Me contem aqui se vocês têm o costume de planejar o dia, tipo, deixar uma lista de tarefa, de coisa para fazer, ou se já tem uma rotina mais certinha, mais estruturada. A Idi, nossa prefeita e psicóloga preferida. Ai. Beleza, e assim, por que organizar a rotina é tão importante, né? Quais são os benefícios? Quando a rotina não está organizada, as coisas ficam mais difíceis. Você sente que você não tem tempo para nada, você está sempre apagando incêndio, sempre ali tentando fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, você se sente sobrecarregada, você tenta criar novos hábitos, mas aí você nunca consegue manter, você sente que você está cansada, que você não está sendo produtiva, você olha as pessoas, parece que estão fazendo várias coisas e você mesma não consegue fazer as coisas que você pensa que você vai fazer no dia. Agora, quando você tem uma rotina que está bem estruturada, você sabe exatamente o que você vai fazer e quando você vai fazer, pelo menos das coisas mais importantes. É claro que não dá para você ter uma rotina que você saiba cada segundo o que você está fazendo, mas pelo menos as coisas que são mais prioritárias você já tem ali definida. Você consegue encaixar hábitos novos sem se sobrecarregar. Então, assim, eu não tenho o hábito da leitura. Tudo bem, mas eu sei que, sei lá, meio-dia é o meu horário de almoço e eu sei que eu tenho um espacinho de tempo que eu posso encaixar ali a leitura. Então fica mais fácil também de você colocar hábitos novos. Você para de perder tempo e energia decidindo coisas, porque a maioria das coisas, as coisas mais importantes, já estão decididas, já estão dentro da sua rotina. E você tem mais tempo livre para usar para as coisas que você quer, para colocar um novo hábito, para você descansar, para você, enfim, fazer alguma coisa, algum hobby, algum lazer. Deixa eu ver aqui. Sem rotina. A Isa falou, planejo, mas nunca cumpro totalmente. Isso falou, mas uso agenda. Preciso organizar a minha rotina tá um caso sério. Não consigo usar agenda. Agenda física que você tá falando, que você não consegue usar? Planejo, mas não consigo cumprir. Como você se organiza, Lele? Você usa algum planner? Eu não gosto muito de coisa digital para me planejar. Então, as coisas que são da minha rotina eu já tenho ali, e aí o que eu faço é anotar as coisas que às vezes eu tenho que fazer em um dia específico que não são todos os dias, sabe? Mas eu já tenho ali o meu momento de estudo do dia, o meu momento que eu vou pra academia, o meu momento do meu devocional, o meu momento de passear com o Pancho, então assim, esse tipo de coisa eu gosto de deixar. Eu já sei os horários, né? Então eu não preciso escrever nem nada, porque isso já tá muito dentro da minha rotina. Agora, uma coisa que eu gosto de fazer deixar escrito ali para eu poder colorir, tipo, eu deixo vários quadradinhos, e aí assim, beleza, eu já passei com o Pancho, eu coloro ali que já foi feito. Por quê? Porque no fim do dia isso me dá uma sensação de que eu fui, tipo assim, de que eu cumpri as coisas que eu tinha que fazer, as coisas que estavam na minha rotina. Então, assim, não é nenhum lembrete, porque eu já sei que é uma coisa que eu tenho que fazer, já tá muito dentro da minha rotina. Mas eu gosto de ter de visualizar que as coisas foram feitas, porque isso me faz me sentir mais produtiva, sabe? Então é algo que eu gosto de fazer. Eu não gosto de digital, eu prefiro escrito mesmo. Então até água, por exemplo. Eu vou bebendo água, eu vou pintando os quadradinhos que eu bebi, porque, não sei, me dá mais ânimo para beber mais água e pintar mais quadradinhos. Tem uma organização para o que é diário fixo. O dia dessa menina parece que tem 32 horas. Ai, quem dera, a gente podia, né? Oi, Ju. Ela veio dar um oi. Só consegui vir agora. Sou assim também, prefiro escrever. Não coloco no papel, planejo na minha cabeça no dia anterior e vou seguindo. Muita coisa se repete, Tem a rotina certinha, mas gosto de anotar as coisas que tenho que fazer em dias pontuais. Eu também gosto de anotar as coisas que eu tenho pra fazer em dias pontuais, até pra eu poder pintar meu quadradinho e falar, eu fiz. Queria ter foco na leitura e não tenho, me ajuda. Cacau, entra na comunidade Sementes, o link tá na minha bio. Entra lá que a gente sempre tem desafios. No mês passado a gente fez o desafio da leitura. O pessoal gostou muito, então em breve a gente vai ter um novo desafio da leitura. E eu acho que foi muito bom, esse desafio foi muito bom para ajudar as pessoas no hábito da leitura. Todos os dias eu mandava uma meta ali de leitura e as pessoas liam, ganhavam pontos. Então eu acho que foi bem interessante e em breve a gente vai ter novos de leitura, então entra lá.
Fica, vai ter bolo. Eu também estou marcando as garrafas de água. Tá incluso no Germinar. Também prefiro escrever, mas com o tempo perco tesão, tanto em digital ou físico. O físico, gente, pra mim não dá. Sei lá, tipo, parece muito distante. O meu negócio é colorir, deixar coloridinho, sabe? Vamos ver. Como que. E aí a gente estava falando ali, né, de rotina e de hábito, e como que ter uma rotina ajuda a estabelecer um hábito. Isso foi até um conteúdo que eu trouxe ali nos meus stories, né, que muita gente acha que para estabelecer um hábito é só você ficar repetindo um comportamento. Até ajuda você repetir um comportamento, é importante também para você estabelecer um hábito, mas não é a única coisa. Senão, a maioria de nós estaríamos super habituados a acordar super cedo, porque muita gente aqui acorda cedo para ir trabalhar, para estudar e tudo mais. E isso não é uma realidade, tanto que no final de semana tem várias pessoas que vão dormir até meio-dia. Então, claramente, acordar cedo não é um hábito, é só uma coisa que ela faz porque ela tem que fazer. Então, assim, a repetição não é o suficiente para você transformar um comportamento num hábito. Você precisa, além de repetir, você precisa se conectar com esse comportamento e ter um objetivo claro. Então, assim, você quer estabelecer um novo hábito, você precisa se conectar com ele. E você precisa entender o porquê que você está atrás desse hábito, o que te leva a fazer isso, a querer ter esse hábito, senão vai ser muito mais fácil de você desistir. Então, assim, se você quer acordar cedo, por que você quer fazer? Se é porque você viu um blogueiro fazendo, talvez isso dure uma semana e depois você fala, não quero mais. Você quer fazer exercício, mas é porque tá todo mundo fazendo ou é porque você tem um outro objetivo? Você quer ficar com uma saúde melhor, você quer melhorar o seu físico? O que te leva a querer fazer isso? Então, isso é super importante, você ter clareza disso, para você conseguir estabelecer um novo hábito. Fico animada com os quadradinhos pintando 3, 4 dias depois, blé. E aí, como que você faz, né, para você conectar um novo hábito a um comportamento já existente? Então, assim, o cérebro, ele aprende muito mais fácil por associação. Então, se você quer estabelecer um novo hábito, a forma mais fácil é você conectar alguma coisa que você já faz. Então, você quer ler mais, você pode falar, eu vou ler depois que eu tomo café, porque tomar café da manhã é uma coisa que eu faço todos os dias, então eu já vou conectar esse comportamento da leitura logo depois do meu café da manhã, porque daí isso já vai me ajudar, já vai ser um lembrete e meu cérebro já vai associar o café da manhã com a leitura. Inclusive, Cacau, que você falou que você queria ler mais, já fica essa dica de fazer essa associação. O nosso cérebro, ele funciona melhor assim. Então, pode ser no momento que você vai deitar. Eu vou deitar, então eu já vou pegar um livro para ler pelo menos 2 páginas. Então, o nosso cérebro vai associando e com o tempo isso vai virando um hábito. Você quer beber mais água? Você pode falar, toda vez que, se você é uma pessoa que faz muita reunião, toda vez que eu sair de uma reunião, eu vou beber um copo de água. Então, você vai já fazendo essas associações e vai ficando mais fácil de você colocar um hábito na sua vida. E aí, o que acontece quando você tem um hábito? Por que é importante a gente ter um hábito? Porque daí, justamente, você não precisa ficar tomando decisões, você não tem tanta resistência, você não tem tanto obstáculo, com o tempo aquilo vai ficando automático e você já nem pensa mais para fazer. Eu não sei se vocês chegaram a ver um story que eu postei de um menino que comentou em um post meu falando que ele foi 300 dias na academia, e ele continua odiando. E assim, 300 treinos é bastante comprometimento. Eu posso falar isso porque no ano passado a minha meta era treinar 300 dias. E assim, é um comprometimento muito grande. Então, com certeza teve um esforço muito grande da parte dele. Mas é importante entender se, além da repetição, se ele estava conectado com esse objetivo, se ele tinha clareza do porquê que ele queria treinar 300 vezes e fazer musculação 300 vezes, porque senão fica só uma coisa vaga, ele só tá indo porque, sei lá, ele viu alguém indo, e não porque ele de fato quer, ele não tem um objetivo maior. E assim, quando é um negócio que exige muito esforço, é importante que você tenha clareza do porquê que você tá fazendo aquilo. E ao mesmo tempo, há pouco tempo atrás, eu recebi ali um depoimento do Felipe, que é uma pessoa que tá na comunidade Sementes, e ele falou que no ano passado ele me viu treinando com a minha meta de 300 treinos, aí na época ele pensou, meu Deus, que loucura, é muita coisa, como que ela vai dar conta, nossa. E esse ano é ele com a esposa dele, um casal de amigos que estão nessa meta de 300 treinos. Eu vi também algumas outras pessoas com essa meta, eu achei super legal.
E é isso, gente, é um comprometimento grande, mas quando você tem clareza de objetivo, fica muito mais fácil de você colocar isso dentro da sua vida. Então, às vezes um desafio ele parece muito grande, mas se você sabe o porquê que você está fazendo, você vai conseguir fazer. Porque sempre que você pensar em desistir, você vai lembrar, não, mas eu estou fazendo por esse motivo. E ele até comentou de algo que eu já tinha falado antes, e assim, eu vou reforçar nessa live, que é postem o progresso de vocês, porque isso também é uma forma de motivar e ajudar a formar um hábito. Então ele comentou que ele estava postando, algumas pessoas perguntaram, por que você fica postando, ninguém quer ver. E não é verdade, tem muita gente que quer ver sim, tá? E quando você posta, você se sente mais motivado, porque você pensa, pô, eu vou treinar que eu quero postar. E aí, eventualmente, você recebe respostas de pessoas falando, pô, que legal que você tá treinando todo dia, você tá evoluindo. E aí, isso vai te motivar mais ainda e você ainda motiva outras pessoas que às vezes pensaram em desistir, mas viram o seu story e falaram, eu vou treinar também. Quantas mensagens eu não recebi no ano passado de pessoas falando, eu quase não fui treinar, mas aí eu vi o seu story e decidi treinar também. Isso é muito legal, isso motiva outras pessoas e me motivava de volta, sabe? Então é muito bacana e eu acho que também é uma forma que ajuda muito a gente se manter ali dentro de conectado com o hábito, é você postar, mostrar o seu progresso. Eu sou super a favor de postar essas coisas nos stories. E se a pessoa falar assim, por que você tá postando, não posta? Gente, é só deixar de seguir. Se você não quer ver, é só deixar de seguir. Mas não sejam essa pessoa, sabe, desmotivando os outros. Pelo amor de Deus. E aí, assim, né, quando a gente fala de rotina, vão ter pessoas que vão falar assim, rotina é uma coisa chata, é engessada, eu prefiro ter uma vida mais espontânea. E na verdade, gente, a rotina não é para tirar a sua liberdade, é para te dar mais liberdade, assim. Senão você fica refém do caos, você fica refém das coisas que vão acontecer no seu dia, do que as pessoas vão colocar no seu dia, porque você tem que lembrar que as atividades que você vai ter não depende só de você, também vai depender de outras pessoas. Então, se você não sabe o que você vai fazer às 7 da noite e alguém te faz um convite, assim, vamos jantar, e você fica assim, putz, como que eu vou falar que não? Porque eu não sei o que eu vou fazer às 7 da noite. E aí você fica meio refém ali de outras pessoas e da agenda de outras pessoas, do que elas querem que você faça. Então, é importante você ter uma rotina até para você ter liberdade de falar assim, não vou porque eu tenho que fazer isso, eu tenho uma aula para assistir, eu tenho que treinar, eu tenho o horário da minha leitura, não posso fazer. Tem pessoas também que falam, eu sou desorganizada, e aí a rotina, não consigo colocar uma rotina, né, porque eu sou bagunceira. E, assim, ninguém nasce, a organização não é um dom, ninguém nasce com isso. Algumas pessoas têm mais facilidade para organização, têm uma habilidade, conseguem desenvolver essa habilidade de forma mais fácil, e outras pessoas vão precisar de um pouco mais de esforço. Mas para você organizar uma rotina, você não precisa, tipo assim, ir de uma rotina nada organizada para uma rotina super rígida, né? Você vai aos poucos, então você escolhe uma coisa para você organizar. Eu vou organizar o horário que eu vou dormir, para eu manter essa rotina, que todo dia eu vou dormir no mesmo horário. E aí, com o tempo, você vai colocando mais coisas e organizando mais e deixando a sua rotina um pouco mais fechadinha. E aí, beleza. Deixa eu ver aqui o comentário. Eu passei por isso também. Um ex-missionário pediu para mim não postar passagens bíblicas no meu status. O celular é meu, o que quero mais, ele queria me desmotivar. É isso, gente. Eu acho que assim, a partir do momento que você não tá ofendendo ninguém, né, desrespeitando ninguém, a gente tem que ter a liberdade de postar o que a gente quer. E ainda mais se é uma coisa positiva, uma coisa boa, uma coisa que vai ajudar o outro, ou que vai te ajudar a manter o que você quer. Seja isso a fé, seja o seu treino, seja a sua alimentação. Então, postem coisas. Postem coisas que você... Às vezes a gente não sabe, mas... Às vezes tem uma pessoa que está sendo atingida pela sua mensagem. Às vezes ela só não comentou, mas ela está sendo atingida pelo que você quis dizer. E tudo bem, você chegou até aqui, eu te convenci que ter uma rotina é importante, que é legal, que você tem que fazer. A minha rotina de leitura é a mais organizada de todas. Como que é a sua rotina de leitura, Edi? Então, assim, você chegou aqui, você já entendeu que é importante organizar a rotina, mas como que você vai começar? A primeira coisa é você definir as suas prioridades. Então, ao invés de encher seu dia de coisas aleatórias, você vai definir o que é mais importante para você. Você vai começar definindo 20 prioridades? Não, você vai começar definindo 3 prioridades. Quais são as 3 coisas mais importantes no seu dia e você vai colocar ali faixas de tempo que você vai fazer isso. Então, é o treino, que hora você vai treinar? É o passeio com o cachorro, que hora você vai fazer? É ter um momento de qualidade com seu filho, que horas que vai acontecer isso? E aí, isso vai ajudar a você ter um norte e com o tempo você vai aumentando e colocando mais coisas na sua rotina.
Você vai definir alguns compromissos, não precisam ser todos, mas alguns compromissos você vai definir como inegociáveis. Então é aquele momento e você não vai abrir mão dele. Porque se tudo ficar assim, isso aqui eu vou fazer essa hora, mas tudo bem se for depois, então você não tá numa rotina. Então, assim, alguns compromissos você não vai abrir mão deles, exceto por motivos muito, assim, sabe, fora do comum. Se alguém me chamar, é que ninguém vai me chamar essa hora, né? Mas assim, se alguém me chamar pra fazer alguma coisa às 6 da manhã, eu vou falar assim, não posso. É meu horário de treino. É, porque é isso, é importante a gente ter essa firmeza pra não abrir mão de compromissos que você faz com você mesmo. Eu até vi uma blogueira recentemente falando isso, né? Às vezes a gente não desmarca compromisso com amigos, com familiares, com o chefe, mas aí compromissos que a gente faz com a gente mesmo, a gente desmarca. Só que a gente é a pessoa, tipo assim, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, você é a pessoa mais importante da sua vida. Então por que você tá desmarcando um compromisso com você mesma? Não faça isso. Se assumir um compromisso com você, você vai seguir esse compromisso. Então, você definiu suas prioridades, você definiu compromissos como inegociáveis, você não vai abrir mão desses compromissos, aí você vai escolher um método de organização que funciona para você. Você não vai precisar manter esse método para a vida inteira, porque eventualmente vai ter uma rotina e você não vai precisar anotar. Mas no começo é bom você anotar que das 7 às 9 você está ocupado com o seu treino, que das, sei lá, 2 às 3 da tarde é o momento que você tem com o seu filho. Porque daí você não esquece, tá sempre visualizando ali que aquele momento você tem um compromisso, alguma coisa que tá dentro da sua rotina. E aí você vai estabelecer horários fixos. Não significa que você precisa ir ali milimetricamente, tipo assim, das, sei lá, 7h10 às 8h15. Não precisa ser assim, né? Mas assim, uma faixa de tempo para esses hábitos novos. Porque, de novo, se você deixar solto no seu dia, isso não vai virar parte da sua rotina. E aí é importante você sempre revisar. Então, o que está funcionando? O que não está? Esses tempos que você colocou estão fazendo sentido para você? Faz sentido para você brincar com seu filho das 3 às 4? Ou não, é o horário que ele está fazendo lição? Então, você precisa ajustar a sua rotina para ver como que funciona melhor. Então, lembrando, definir as suas prioridades, definir os compromissos que são inegociáveis, escolher um método que você vai organizar, se vai ser no Google Calendário, se vai ser num caderninho, onde que vai ser. Estabelecer horários fixos para esses compromissos e revisar a sua rotina para ver se ela tá boa assim ou se você precisa mudar alguma coisa. Deixa eu ver aqui os comentários. Acho importante a rotina justamente por conta dessa liberdade de poder fazer o que acha melhor. Das 7h30 às 8 nos dias de semana e de 1 a 2 horas no sábado. Caramba, de 1 a 2 horas arrasou demais. Domingo livre, exceto no desafio papiro. Amei. Minha mãe fala que a minha frase é: me avisa antes pra eu me organizar. É isso. Gente, avisa antes. E aí, beleza. Quando que uma rotina deixa de ser bom? Porque ter rotina é maravilhoso, organizar o dia é ótimo, mas tudo tem limite. Então, assim, quando que organizar a rotina deixa de ser bom? Quando a rotina se torna rígida demais. Então, assim, você faz uma rotina tão fechada, tão ali nos minutos, nos segundos, que quando alguma coisa sai do que você estava prevendo, você se sente fracassado, o seu dia acabou, você virou escravo dessa rotina. Então, assim, quando a sua rotina está muito, muito rígida, talvez seja um momento de você revisar e deixar ali um espaço, porque imprevistos vão acontecer. Você não sabe quando e você não sabe quantas vezes, mas você sabe que eles vão acontecer. Então, tenha uma estrutura, mas com um mínimo de flexibilidade ali para você não se estressar. Defina blocos de tempo ao invés de definir horários muito, muito na unha. Uma outra coisa que quando a organização da rotina deixa de ser boa, quando o planejamento vira uma procrastinação disfarçada. Então você passa tanto tempo planejando e fazendo planners e fazendo agenda e colocando calendários e desenhando e enfeitando e fala: não, mas é porque eu tô organizando a minha rotina. Não, você tá só procrastinando. A gente tem que usar o mínimo de tempo possível para planejar e o máximo de tempo possível para executar. Então você não precisa gastar horas e horas colorindo e desenhando um cronograma bonitinho para o seu dia. Você só precisa escrever que de tal a tal hora você vai estar ocupado fazendo tal coisa e fazer a coisa, entendeu? Então, assim, cuidado para não ficar procrastinando, enfeitando muito e não colocando em prática de verdade. Essa organização, ela deixa de ser boa também quando você começa a se sentir culpada
por não seguir a rotina perfeitamente. Então, igual a gente falou, né? É legal ter uma rotina, mas não é legal você ter uma pressão, alguma coisa que te deixe escravo, te deixe presa naquilo ali. Então, se um dia você não seguir o planejamento, não dá pra você achar que, ai, nada mais vale a pena, eu sou improdutiva, sabe assim, eu não tenho mais valor. Então, assim, cuidado pra não chegar nesse ponto de se pressionar tanto que a sua rotina vai virar uma coisa que é ruim pra sua vida, pro seu psicológico. E aí, de novo, né? Quando a rotina ela começa a te sufocar, você não tem um momento de respiro, você não tem um momento de descanso, você não tem um momento de diversão e você não tem um momento de tédio. Porque o tédio, a gente sempre tá falando de produtividade, de ter rotina para ser mais organizado e conseguir fazer mais coisa, mas o tédio, ele também é importante. O tédio mesmo, gente, de não fazer nada, de ficar tipo assim, deitada na rede olhando para cima. É importante para a criatividade, é importante para a gente pensar, ter novas ideias. Então, se a sua mente está sempre ocupada fazendo um monte de coisa, você dificilmente vai ter um estalo, uma ideia nova. Então, também separem um tempo para vocês não fazerem nada, para vocês ficarem no tédio. E nesse tempo, tentem não usar celular, tentem, mesmo que seja 10, 15 minutos, ficar assim, ó, sabe, viajando na maionese. É importante também para a criatividade de vocês, para novas ideias, para novos pensamentos. Vamos ver aqui. Eu, quando coloco coisa na agenda, sou a procrastinadora e depois não uso. E é isso, eu queria terminar aqui o que eu tinha pra. É verdade, ó, você falou, tá ouvindo? Aninha, ó, importante não fazer nada de vez em quando, viu? Ficar só olhando pro vento, assim. E aí eu queria falar uma frase de um poeta americano que ele fala que num homem inteligente, rotina é sinal de ambição. Então essa frase eu achei ela bem legal de trazer, assim, a gente quer muita coisa na vida, então é importante ter uma rotina pra gente alcançar e ter as nossas vitórias, assim como o Phelps tinha a vitória dele baseado ali na rotina. É importante que a gente tenha também a nossa rotina pra gente atingir as nossas vitórias diárias. E é isso que eu queria trazer para vocês. Fiquei muito feliz com as pessoas que estavam aqui interagindo. Muito obrigada. Quero saber, depois vocês me contem o que vocês acharam. Me contem também se ajudou alguma coisa para vocês na rotina. Quem ainda não participa da comunidade Sementes, entrem no grupo. É só clicar no link da bio. É um grupo de WhatsApp. Tem uma permissão lá, né? Um grupo que eu tenho que aceitar as pessoas para entrarem. Então, cliquem lá no link, entrem na comunidade. A gente está fazendo esse mês o desafio Germinar, que é um desafio focado em alimentação, quem quer melhorar a alimentação, de uma forma muito leve. Então, a ideia não é fazer com que a sua vida fique mais estressante, mas assim, tomar mais água no dia, comer doce, mas com moderação, né? Então, você não precisa comer 5 chocolates, né? Uma barra inteira de chocolate. Então, assim, comer um pedacinho, comer mais fruta, mais verdura, mais legume. A gente está com um aplicativo para as pessoas anotarem ali, né, o que foi feito, para a gente anotar, né, o que a gente fez, para ganhar ponto, tem ranking. Tá muito legal, participem desse desafio, a gente tem bônus e é isso. Então, se você ainda não participa, entre lá. E se você participa, se você é da comunidade Sementes e já está participando do desafio Germinar, depois dessa live eu vou colocar lá no nosso formulário a parte de bônus para vocês falarem que vocês participaram da live e ganhar o bônus de vocês. E o tempo passou muito rápido, mas ó, foram quase 50 minutos de live, mas passou rápido, nem parece. Foi muito bom, obrigada, gente, que rápido, você falou muito bem, consegui entender tudo, que bom, tentarei seguir seus conselhos. Então é isso, gente, muito obrigada. Tenham uma boa noite, me ajudem lá. Eu botei uma enquete nos meus stories perguntando o que é bom pra levar pra praia, porque eu vou pra praia quinta-feira, então me avisem o que eu tenho que levar. Eu já vi várias pessoas falando protetor solar, e sim, necessário, muito necessário. Eu já comprei um protetor 90, e você deveria postar vídeo sobre a história dos santos da Igreja Católica, tem muitas histórias boas. Vou me planejar pra fazer isso, Cacau. E é isso, gente. Muito obrigada, boa noite. Beijo pra vocês.